Bom, ele é um homem bastante sensível, inteligente, que apareceu na minha vida em Belo Horizonte, olha, 9 de novembro de 1978. Ele foi visitar a minha mãe com o meu cunhado Fernando e minha irmã Lucy. Foi assim que eu conheci o Ismar, dentro de casa. Eu tava com 20 anos. E daí a gente desenvolveu uma amizade. Eu achei ele muito inteligente, muito sensível. E a partir daí, da amizade, passou pra mais que uma amizade. A gente resolveu namorar e casar. E com isso eu vim para o Rio, de Belo Horizonte para o Rio. Eu vim para o Rio em 88, Marina estava com 2 anos. E daí fiz uma história de vida junto com esse ser. De muito trabalho, de muito companheirismo, de muita luta e também de muitas ausências. Nem tudo foi maravilhoso. Teve processos de desentendimento por questão de lente para ver a vida. Mas como casal humano, a gente sempre se ajudou muito. E esses 45 anos tem muita história, tem muita construção de vida, tem amizade, tem companheirismo, tem ausências, tem falhas, tem erros, tem acertos. Se você disser que valeu, muito a pena. Aquele 9 de novembro de 78 e que ele apareceu em Belo Horizonte. Eu sou, conforme já sabem, Ismar Pinto Alves. É um cidadão comum, como todos os outros que nos rodeiam, e que eu aceitei a fazer essa entrevista não para me enaltecer de alguma maneira, mas para poder dar exemplos à juventude que ela pode, não importa cor, não importa a procedência, o importante é que o jovem tenha confiança em si próprio. E a partir daí, a maioria das barreiras vão sumir, porque toda vez, é importante que o jovem saiba, toda vez que ele enfrenta o sol, certamente a sombra vai cair às suas costas. Isso quer dizer o seguinte, ele não deve ter medo dos obstáculos. Deve ver o obstáculo e vencer, usando sua chave principal, os conhecimentos. O conhecimento ocupa qualquer lugar. Basta você estar atento que ele está aparecendo na sua vida, ele está mostrando a você qual é a melhor direção e, enfim, o conhecimento é a base para todos que desfrutam esse tempo chamado vida. E é muito importante que esse tempo seja bem aproveitado. Foi uma infância com uma família economicamente pobre, mas muito ampla, muito grande, em que eu tive a oportunidade de ver irmãos, irmãs seguirem suas etapas de vida e direcionar também a minha, quando eu já começava a me interessar em conhecer as coisas, em adquirir esse ouro chamado conhecimento. A minha avó é uma das matriarcas da família, ela sempre esteve comigo, sempre me apoiou, sempre me incentivou. E ela, por acaso, até nasceu no mesmo dia, o aniversário dela era no mesmo dia que o meu, 11 de outubro. Esses meus 85 anos vão completar em 11 de outubro. Mas, de qualquer maneira, é uma peça muito importante, porque muita coisa eu pude aprender com ela. Não era uma pessoa muito formada, mas ela tinha muito conhecimento que me passava e eu procurava adquirir aquele conhecimento. Eu vi a primeiro movimento de preconceito num local, numa igreja católica, onde essa igreja católica tinha uma escola em que a minha avó se interessou em me colocar. Então eu fui com ela e lá o padre veio nos atender, nos tratou bem e ela externou o desejo dela que eu ingressasse para essa escola da igreja. E eu só escutando, como criança lá escutando. Aí o padre fez uma coisa que, não estou dizendo que todos eles façam isso, mas é uma coisa, é o preconceito que às vezes está tão entranhado
que as pessoas fazem até sem saber. Então ele bateu na minha cabecinha de garoto, mas a corzinha dele não ajuda a poder entrar para aquela escola. Lógico que a minha avó subiu nos tamancos, mas isso foi uma coisa só que eu posso relatar que realmente foi, que mostrou que já essa coisa meia disfarçada, que é o preconceito que acontece com as pessoas, principalmente que têm cor diferente, tem uma pigmentação maior. O senhor tinha quantos anos nessa época? Olha, eu tinha uns 8 anos. No decorrer da vida, você vai tendo oportunidades que você se expõe a esse racismo, principalmente em nosso país, que foi um país em que manteve a escravatura por um nível por muito tempo, por muito mais que as outras pessoas. Então, o preconceito, ele não é nato, ele é adquirido. Então, muitas das pessoas passam, às vezes até sem querer, esse preconceito. Outros amigos nossos passam preconceito por piadas. Ou seja, esse preconceito existe. Existe por uma falha humana. O senhor atribui esse racismo? Por a passagem, não precisa dizer que seja dos pais, às vezes parentes mais próximos, por movimentos, até por ações que você nem percebe que faz, ele passa esse conceito de racista. Esse conceito que vem tanto é que vem da África, achando que todo o pessoal da África era nível inferior ao pessoal da Europa. Por isso incentivando a colonização, que foi a coisa que aconteceu a nível de mundial, desde Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Bélgica, toda a Europa, ela se direcionou a isso, não só pelo fato do interesse da colonização, mas também por outros interesses que implicavam em adquirir bem material. Eu simplesmente acredito em Deus, mas eu não sou apenso a uma religião, porque não me é confortável até às vezes ficar dentro com as ações colimadas por um tipo de atitude que nem sempre é o real, é o que deve acontecer. Bem, a religião é uma ferramenta que a pessoa usa para se construir internamente. E eu acredito que se hoje você tirasse as bases da religião, você ia ter em vez de ter muita gente feliz, ia ter muita gente implodida, porque todo o arcabouço se desmancharia. Então, pessoas que como é uma coisa antiga, ele foi criando marcas e aproveitando as fragilidades que as pessoas têm de hoje em dia você ter pessoas que fazem da religião seu meio de vida. Meu pai era da Marinha e eu só esperei ficar mais ou menos forte para vir para o Rio. Quando eu vim, fiquei desde esse momento aqui no Rio sempre. E só voltei em Recife quando eu dava aula para Estácio, de pós-graduação, para engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, eu voltei a Recife para fazer um trabalho pela Estácio, lá em Recife, e com isso eu pude rever a minha terra natal e, inclusive, tive a oportunidade de levar os médicos, alunos, para fazer uma visita no hospital em que nasci. A família, ela precisa ser o esteio dos componentes que causam essa família. Se ela falha, porque nem todos são iguais. Tem pessoas de um jeito, tem pessoas do outro. E ninguém mais quer família para poder entender aquele parente, aquele familiar que está mais perto,
que ele teve a oportunidade de ver crescer. Se a família falha, você tira uma defesa dessa pessoa com quem a família falou e torna ela mais vulnerável a esse nosso mundo aí. A minha parte de graduação, eu me graduei em engenharia química, mas antes, para fazer o vestibular, eu achei que eu deveria fazer a parte voltada de técnico de química. Então eu fiz técnico de química na Escola Técnica Nacional, me preparei para o vestibular, fiz engenharia química e fiz também filosofia e bacharelado em química. Essa a minha formação básica é a química. Mas por efeito de necessidades de trabalho, eu tive de trabalhar em locais que me cobravam um conhecimento diferenciado, não da química, mas um conhecimento diferenciado, onde eu tive a oportunidade de entrar na área nuclear. Então eu trabalhei inicialmente na Comissão Nacional de Energia Nuclear, era no Fundão, era o Instituto de Engenharia Nuclear. E lá no Fundão eu já fui começar a ser formado dentro da área de radiações ionizantes. O uso, porque a Comissão Nacional Nuclear é um órgão do governo responsável por toda a atividade nuclear no país. Então eu comecei por lá. Saí da própria comissão por umas mudanças que ocorreram e fui para fazer um estágio em São Paulo, no laboratório de microeletrônica. Foi no início da própria microcircuitos integrados, onde eu fiquei encarregado do crescimento de monocristal de silício para fazer os wafers, onde seria colocado os circuitos integrados, inclusive montado para fazer os circuitos que se interessava. E teve detalhes sobre crescimento epitaxial de silício para você melhorar características, mas esse órgão que estava na Escola Politécnica de São Paulo, eu fiquei nele até que eu morava no Rio e ia trabalhar em São Paulo. Então eu resolvi, numa dessas vindas ao Rio, eu vi um anúncio para Furnas centrais elétricas, para trabalhar no reator nuclear, porque quando o reator inicialmente pertencia a Furnas centrais elétricas. Então eu fiz a prova e voltei para o meu trabalho lá em São Paulo. Eu fiquei até quando eu recebi uma carta perguntando se eu tinha passado, se eu ia aceitar ou não. Aí eu disse, não, eu vou aceitar sim. Então, essa passagem, essa volta para o Rio, eu voltei para me adaptar a esse trabalho para a construção da primeira unidade nucleoelétrica do país, que é a unidade 1 de Angra, da Central Nuclear Álvaro Alberto. Então, eu fiquei me preparando ali, preparando os operadores para a usina, através de vários cursos, CEBOLT. Tive de fazer estágio numa usina convencional em Santa Cruz, porque a usina convencional ela é igual a uma usina, ambas, a usina nuclear e a usina convencional são usinas termoelétricas, ou seja, são usinas que usam calor para produzir eletricidade. Essa fonte de calor, para a usina convencional, é o carvão, é o gás, é o óleo, enquanto que na usina nuclear, a energia tirada, o calor, é dado pela fissão do urânio. Um tipo de urânio, um dos isótopos do urânio, tem a característica de, quando dentro de um campo neutrônico, ele receber um nêutron no seu núcleo, um nêutron de certa energia, e ele sofre um fenômeno de fissão, quebra. Essa quebra libera energia que vai ser usada para aquecer uma água. Essa água aquecida, falar no que diz respeito à Angra 1, essa água aquecida vai aquecer outra água, fazer vapor, esse vapor vai rodar a turbina, e essa turbina rodando gera eletricidade.
Ou seja, são 3 ciclos de água, primário, secundário e o último é água do mar, que ela é usada só para refrigerar, transformar esse vapor que rodou a turbina em líquido para poder... São 3 circuitos fechados, tanto o primário, quanto o secundário, quanto o terciário, que é a água do mar. Sai do mar e volta para o mar. Pioneiro no que diz respeito à unidade 1. Essa unidade 1, ela me possibilitou a conhecer desde a obra básica até a geração de eletricidade. Então eu participei de várias outras coisas, porque quem trabalhando na usina, você começa a fazer vários trabalhos, inclusive até fazer como a Itaorna, ela quer dizer pedra podre, segundo na linguagem indígena. A rocha lá, quando estava fazendo as bases da usina, é muito friável, ela é quebradiça. Então nós tivemos de descer, fazer poços de quase 60 metros de profundidade para chegar em rocha viva. Só que isso implicou em meu primeiro contato com a engenharia de segurança, que eu ainda não era formado em engenharia, mas primeiro contato pelo fato que eu trabalhava com operários com pressões acima da pressão nossa, pressão normal, atmosférica. Então, todo esse pessoal, ao descer, ele entrava em tubulões pressurizados e fazia o trabalho deles para poder montar os ferros para as colunas, desde lá da base até a parte superior. E com isso nos deu condições de saber também os problemas que ocorrem quando um operário trabalha sob pressão, porque ele sofre alguns fenômenos que, se ele não for defendido através de descompressão, um processo de descompressão, ele pode ter uma embolia, porque o ar respirado, parte do ar respirado, vai dissolver no sangue dele. E quando ele vem para a pressão normal, ele pode sair em velocidade maior e causar uma embolia no operário. O urânio tem um ciclo. Esse ciclo de enriquecimento, esse ciclo do urânio, passa pelo enriquecimento. Mas esse processo começou há muito tempo no IEA, em São Paulo, Instituto de Energia Atômica de São Paulo. Eu sabia que acontecia isso. Foi num período que eu estava em São Paulo, no laboratório da Politécnica de São Paulo. Então, esse processo de enriquecimento, nós, aqui no Brasil, temos condições de fazer. O único problema que nós temos é porque não é interessante para países como Estados Unidos e outros países fora do Brasil, sem ser o Brasil, que nos dê meios de fazer isso, porque no enriquecimento, nós precisamos ter um dispositivo chamado ultracentrífuga. A ultracentrífuga requer uma metalografia especial, assim como o próprio os metais do reator requerem uma metalurgia especializada, mas essas ultracentrífugas é que vão fazer a separação dos isótopos. Eu volto a falar a vocês. O urânio acontece em natureza em 3 formas isotópicas: urânio 238, urânio 234 e urânio 235. O urânio 238, ele é um tipo de urânio que ele existe na natureza. É a maior quantidade. E como todo material radioativo, ele tem o que nós chamamos meia-vida. A meia-vida é o tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo cair à metade. Por exemplo, o césio, naquele acidente do césio, a meia-vida do césio era 30 anos. Então, cada 30 anos, a atividade dele cai à metade. Quando se abriu a fonte em Goiânia, do césio, essa fonte tinha 1.350 curie de atividade. O curie é a unidade de atividade, que representa 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegração por segundo. 37 bilhões de desintegração por segundo. Então, é por isso que fez toda aquela confusão desse acidente de Goiânia,
Foi um acidente não nuclear, mas foi um acidente radiológico, mas esse urânio é o que tem comum em natureza, é mais a quantidade maior. Já o 234 tem uma meia-vida muito curta e o 235 tem a meia-vida menor do que a do urânio 238, enquanto que a do urânio 238 tem 2,3 bilhões de anos de meia-vida, o 235 tem 7 milhões e 500 mil anos. Então, sendo menor, ele vai decaindo mais rápido. Então, você encontra na natureza, quando vai numa mina de urânio, tira 100 gramas, você está só tirando 0,715 gramas de urânio 235. E esse urânio 235 é que é o urânio físsil, que sofre fissão. Então, quando você pega urânio, você precisa aumentar a concentração do isótopo 235 na mistura com 238. O senhor participou Participei. do acidente radiológico em Goiânia? Sim, participei. E depois que nós tivemos todo o trabalho de atendimento, todo o trabalho de estabilização, nós ficamos com um grande problema. É que nós tínhamos gerado muito rejeito radioativo. O rejeito radioativo é algo normal que você contamina com radioatividade. E nesse acidente, nós tivemos de fazer buracos, tivemos de destruir casas, tivemos de montar dentro de tambores com concreto muito material radioativo para imobilizar. Para vocês terem uma ideia, nós geramos 6.000 toneladas de rejeito. 6.000 toneladas de rejeito. Essa peça radioativa, ela não tinha 10 centímetros de... Era um cilindro que não tinha 10 centímetros de comprimento. E foi aberto, foi uma bobagem que fizeram, porque quem era dono dessa peça era uma clínica de medicina nuclear e radioterapia. Na medicina nuclear, você usa radiofármacos. Radiofármacos é o seguinte: o fármaco é qualquer elemento químico que vai para um órgão específico. Quando você prende nele um material radioativo, ele passa a se chamar radiofármaco. Então, essa clínica trabalhava com radiofármaco e também terapia, com cobalto e césio. Essa terapia de cobalto e césio tem uma diferença. O cobalto tem uma energia gama mais forte do que o césio. E o césio tem a desvantagem de emitir, no decaimento radioativo dele, de emitir também, além de gama, uma radiação chamada beta. E essa beta, ela tem uma velocidade na água e no ar maior que a luz, porque a luz ela tem maior velocidade no vácuo, mas na água e no ar ela depende do índice de refração do meio que ela está se transmitindo. Então, quando ocorre que você tem algo que se desloca com velocidade maior que a luz num certo meio, essa diferença de velocidade é emitida uma forma de radiação eletromagnética dentro do comprimento de onda do visível. E você vê envolvendo a fonte um azul piscina muito lindo que ajudou a agravar o problema dessa fonte, porque quem pegou imaginava que ela valia alguma coisa por causa dessa cor brilhante azul. Então, isso atrapalhou um pouco e havia contaminações em local que não precisava ter, inclusive até nas pessoas que envolvidas no acidente. Tanto a Leite quanto tanto a menina, que morreu primeiro, que foram trazidos aqui para o Rio, lá para Lins de Vasconcelos, Hospital da Marinha, onde foram tratados lá. Mas isso aí seria uma variância do relativo ao acidente de Goiânia. Mas o importante é que nós geramos muito rejeito e não podia ficar em Goiânia. Então, nós saímos em campo para procurar um terreno onde pudesse construir o depósito para esse rejeito. E encontramos a 23 quilômetros de Goiânia, a Badia de Goiás, o município de Goiânia. Então, começamos a preparar o local para receber os rejeitos e construir o depósito de rejeito. Só que
Depois que estava no meio do trabalho, o pessoal de Abadias de Goiás resolveu dizer, olha, nós não queremos ser mais município, não. Queremos ser cidade. E foi transformada em cidade. Mas, de qualquer maneira, foi construído lá não só o depósito dos rejeitos gerados, como também um centro regional do centro-oeste de energia nuclear, onde nós fizemos todo um espectro de construção, porque além do depósito, nós tínhamos esse local de estudo e acompanhamento do solo, acompanhamento vegetais, acompanhamento dos animais, no caso de acontecer alguma contaminação radioativa que pudesse escapar desse césio que a gente estava guardando. A fonte era muito forte, é 1350 que foram quatro quebrando. Aí como ela era presa por gelatina, tipo um pó feita sólida com gelatina, não era metálica. Aí toma o teu pedaço, toma o teu e toma o teu. Aí deram para eles poderem mostrar em casa aquela maravilha brilhosa de azul, que isso aí criou aqueles problemas colaterais de espalhamento da contaminação radioativa. Mas seria isso, grosseiramente, bem rápido, o que aconteceu em Goiânia. Mas me lembro que eu estava falando sobre o enriquecimento de urânio. O enriquecimento de urânio é você aumentar a concentração do isótopo 235 na mistura com o 238, para fazer o combustível dali. Nós, no Brasil, fazemos, mas nós temos uma limitação de material. Nós precisamos de um parque industrial muito maior do que existe para poder atender a unidade 1, 2 e futuramente a unidade 3. Não, eu acho só que essa história de vida contada por alguém que está no ocaso da vida, é muito para o jovem, porque todas essas coisas que foram feitas usando o conhecimento que eu obtive. E não precisou ser conhecimentos muito, muito difíceis de alcançar. Então, eu tive a oportunidade de fazer os treinamentos dos outros. Viajei para os Estados Unidos, fiquei 8 meses nos Estados Unidos treinando na Westinghouse sobre química para reatores PWR, química e radioquímica para reatores PWR. Foi outra maneira de... Acabou esse treinamento, eu fui fazer um job training em várias usinas nos Estados Unidos, começando por Rochester, em Nova York. Depois eu fui para Califórnia, fui para Flórida, Diablo Canyon, Homestead, fui Homestead na Flórida. Depois eu fui para Califórnia, Diablo Canyon, vivendo problemas da usina para quando precisasse usar aqui, antes da nossa usina funcionar, que ela já estava pronta para funcionar. Foi difícil chegar até, o senhor contou um pouquinho, mas o senhor contou com uma leveza tão grande que parece que não teve dificuldade nenhuma chegar e ser um dos pioneiros da energia química nuclear brasileira. Porque coincidiu da Furnas precisar do trabalho de um químico nuclear, que não era químico nuclear, era químico, engenheiro químico. Então eu fui para a usina para preparar para usar essa parte voltada para a química nuclear. Porque a química nuclear inclui também radioquímica. É outro tipo de química que usa radiação, que você começa a controlar pela radiação emitida pelos elementos. Eu tinha a condição, analisando a água da usina, saber se a integridade dos elementos combustíveis dentro do núcleo do reator. Saber como eu poderia trabalhar da maneira de que essas corrosões, esse produto de corrosão que era detectado pela radioquímica, não fosse um produto de corrosão grave, para saber se os elementos combustíveis estavam íntegros ou não. Então, tudo isso faz parte da química
e química nuclear do reator. Foi fácil chegar até lá? Do meu conceito, não foi difícil. Lógico, você tem de estudar bastante. E tanto é que eu fui fazer esse curso na Westinghouse, porque essa primeira usina não era uma usina alemã. As duas usinas últimas são alemãs. Essa é da Westinghouse. Então, eu tive de fazer treinamento na Westinghouse para poder ver os problemas que poderiam ocorrer no funcionamento da usina. A única coisa que no que tange ao enriquecimento, os grandes países não interessam em vender material, porque esse material pode tornar o Brasil um concorrente deles na venda do elemento combustível. Foi por isso que muitas coisas foram escondidas e não foram negadas ao país em função disso. Nós enriquecemos urânio até 20%, porque nem seja 19,99%. Porque além de 20%, você já tem condições de fazer um artefato explosivo. Então, esse 19,9% é o que você enriquece hoje em dia para poder fazer os elementos combustíveis do submarino nuclear. Esse submarino nuclear, não participei diretamente, mas participei como fiscalizador da CENEM. Volto a dizer, toda a atividade nuclear no país está sob a égide da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então eu tive de fazer inspeções também lá em Pirapora, é uma cidade de São Paulo, onde tem o reator nuclear, tem um mini reator também para eles fazerem testes. Então todo esse trabalho é feito. O importante para nós, se a gente tivesse condição de ter a liberdade, a condição de produzir o nosso combustível, seria ótimo. Mas hoje em dia, nós, no ciclo do urânio, nós pegamos o urânio, transformamos lá em Caetité agora, transformamos em diuranato de amônia, que é o yellow cake, mandamos esse diuranato de urânio para a França, transformado lá na França em hexafluoreto de urânio, que é um gás. Esse gás vai para Urenco, na Europa, é feito a outra centrifugação e enriquecimento, e com isso volta para o Brasil o gás enriquecido. Aqui em Resende, nós fazemos elementos combustíveis e montamos todo o esquema, todas as pastilhas e montamos no reator. O submarino nuclear brasileiro, o projeto, pelo andar da carruagem, ele já vai estar atrasado em alguns anos. Está atrasado, sim. Mas ao que o senhor deve esse atraso? São questões assim muito... Porque esse é um projeto da Marinha. E eu não digo que tenha sido prejudicado por alguém ou coisa, mas é um projeto que é um projeto quase que pioneiro. Então exige uns cuidados, como assim na própria usina. Essa usina, nós tivemos cuidados, tanto é que ela era chamada de vagalume, porque quando ocorria algum problema em alguma usina parecida com a nossa, desligava-se a usina para não eliminar aquele problema que poderia acontecer. Então, como esse submarino é algo que requer um certo cuidado para fazer e tudo, então você precisa, talvez até não correr tanto, mas trabalhar dentro das normas de segurança. A energia nuclear, normalmente ela começou no ponto de vista de guerra, portanto lá em aqueles trabalhos feitos pelos Estados Unidos, porque era uma época que nós queríamos desenvolver armas diferenciadas. Só que a energia nuclear ela vai muito além de só produzir eletricidade. Na CNEM, como nós éramos responsáveis por toda a atividade nuclear no país, nós fazíamos inspeções na área de petróleo, porque na área de petróleo você usa fonte radioativa para saber qual é a litografia do terreno que você está furando. Usa energia nuclear junto às sondas para fazer a avaliação se o poço encontrado é economicamente passível de ser usado ou não, tudo com fontes radioativas. Isso na área de petróleo. Na área de indústria,
eu tenho energia nuclear sendo usada em gammagrafia, mais é radiografia industrial, mas gammagrafia, onde você faz o controle de qualidade de soldas, faz o controle de qualidade de peças metálicas sem precisar destruir a peça. Você tem, na parte de indústria, já falei, tem a parte voltada também para medidores de processo. Por exemplo, a fábrica de plástico, fábrica de folha de alumínio, fábrica de papel, você usa fontes radioativas para controlar o processo. Então, você usa fontes radioativas para você verificar eficiência de processos químicos que estão acontecendo. Você usa energia nuclear, para você fazer irradiação de alimento. O alimento ele pode ter uma vida de prateleira maior se você irradiar com uma certa dose de radiação. E muitas das coisas que a gente recebe aqui no país, de fora às vezes, que já foram irradiadas para poder chegar aqui e ser vendida. Eu particularmente acho que a energia nuclear, para estar mais perto da sociedade, sob domínio dela, não criar medo, ela deveria ser passada em maneiras homeopáticas na formação das crianças, desde a formação básica até favorecer mais visitas a locais que trabalham com essa parte voltada para a energia nuclear, que pode ser área de medicina, pode ser indústria, pode ser pesquisa, tudo isso usa energia nuclear. Para você ter uma ideia, é muito feito em Belo Horizonte, você melhora o valor de pedras semipreciosas irradiando essas pedras com radiação gama. Elas entram a centavos, saem valor de dezenas ou centenas de reais. Isso, na medicina que eu estava falando, você tem a terapia, tem a diagnóstico, vários diagnósticos feitos com energia nuclear. Tem um processo atual chamado PET, tomografia por emissão de pósitron, onde você tem uma sensibilidade muito grande, que você pode saber quando uma tumoração vai acontecer numa pessoa, só com esse processo de tomografia por emissão de pósitron. Hoje já tem funcionando em São Paulo uma Gamma Knife. A Gamma Knife é um bisturi nuclear, onde você pode fazer um tratamento de um câncer de cérebro sem precisar abrir a caixa craniana. Você localiza e destrói aquelas células, dependendo do local onde ela está, destrói aquelas células que está fazendo esse câncer. Esse câncer, glioma, é um câncer que mata muito rápido, mas tudo isso a energia nuclear pode ser feita. O maior perigo da energia nuclear é o desconhecimento dela, porque você é vulnerável a tudo aquilo que você não conhece. O que é um material radioativo? O material radioativo é um simples átomo que, por um desequilíbrio de energia do seu núcleo, ele começa, para ir para o estado equilibrado, começa a emitir radiação para ele chegar para o estado mais estável. Qual é essa relação da energia nuclear e ser professor? É porque dentro da parte de engenharia nuclear, dentro dos riscos, existe um risco físico chamado radiação ionizante e radiação não ionizante. A radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para quebrar o equilíbrio que todo átomo tem. Todo átomo tem um equilíbrio elétrico, ou seja, uma quantidade de prótons é sempre igual a quantidade de elétrons. E qualquer coisa que tire elétrons desse átomo vai transformar ele de um átomo normal num íon. Ou seja, por isso chama-se radiação ionizante. Essa radiação tem energia suficiente para arrancar elétrons de átomos normais. Então, e a radiação não ionizante é uma que não tem energia para fazer isso. Mas ambas energias, se não usadas de uma maneira
normal, você pode prejudicar. Haja visto, por exemplo, você tem das energias, radiação não ionizante, você tem todo um espectro que é representado por ondas eletromagnéticas. Por exemplo, para o som, você tem o ar que carrega a energia do ruído. Para luz, você tem a radiação eletromagnética. E o que é a radiação eletromagnética? São ondas elétricas e ondas magnéticas, uma perpendicular ao outro, que viaja no espaço com a velocidade da luz. Então você tem um espectro de energia dessas ondas eletromagnéticas, que começa nas ondas de rádio. Aumentando a energia, televisão. Aumentando a energia, você chega a micro-ondas. Aumentando a energia, infravermelho. Aumentando a energia, você tem a luz visível. Aumentando a energia, você tem a ultravioleta. Aumentando a energia, você tem raio-x. Aumentando a energia, tem raio gama. E aumentando a energia, tem a radiação cósmica. Então, tudo isso são radiações eletromagnéticas. E essas radiações podem também causar problema e ser risco para o homem. Então, eu dentro da área das aulas que eu dou para Estácio, eu procuro trabalhar, explicar sobre a radiação ionizante e a radiação não ionizante como riscos para o trabalhador. E isso é feito para o engenheiro de segurança e é feito para o médico do trabalho, porque ele tem essa radiação ionizante pode causar patologias em função dos efeitos que ela faz no corpo da pessoa. Então e veja bem, a maneira eu não adiantava ter aprendido tanta coisa e guardado comigo. Então o que eu gosto é através das aulas poder passar esse conhecimento para que aquele aluno leve para frente e melhore mais que eu. Então, é um compromisso criado entre o que você aprendeu e que você tem que passar. É por isso que eu gosto de dar aula. Primeiro, essa juventude precisa ter uma alta dose de autoconfiança. A autoconfiança é uma coisa muito importante e fazer uma capa, não que ela perca a sensibilidade do local que ela está, mas capa suficiente para protegê-la de ataques pequenos, que são pequenos, que ela pode facilmente saber que aquilo não é verdade, ou é inveja, ou é coisa que o vale. Então, eu só aconselho a todos os jovens confiarem muito em si próprio. Se tiverem uma base familiar boa, aproveita pegando energia nessa base familiar. Se não tiver uma base familiar boa, continua aproveitando, pegando energia de si próprio. Que não existe vácuo. Não existe o vácuo. Nosso cosmos, ele é um vácuo quântico. Dentro desse vácuo quântico tem energia. E tem coisas que as pessoas têm de saber que existe. Por exemplo, a própria Albert Einstein, quando falou que energia e matéria são as mesmas coisas, através daquela forma, m é igual a velocidade da luz ao quadrado vezes a massa. Então, massa e energia são as mesmas coisas, só que estão em formas diferenciadas. Se você pegar um papel, que é massa, botar fogo, ele vai se transformar em energia. Existe um fenômeno que ocorre dentro da energia nuclear chamado criação de pares. Se vier uma energia com uma radiação gama, que é energia eletromagnética, não tem massa, e ela passar perto do núcleo do átomo, se ela estiver acima de 1,02 MeV de energia, essa radiação deixa de ser energia, se transforma num elétron positivo e um elétron negativo, que são massas. Ou seja, a materialização da energia. Assim como a energia se materializa, a massa também se vira energia. Então, dentro de cada um de nós, tem muita energia. É só saber procurar bem, é só saber adequar as situações para que você, de uma coisa que parece te agredir, você transformar em força para você. Isso é muito importante.
Seu Ismar, muito obrigado. Obrigado você por ter perdido tanto tempo comigo assim. E eu falei tão rápido algumas coisas que... Mas valeu passar para vocês. Não, a gente só ganhou. E quem vê o vídeo do senhor só tem a ganhar. Obrigado. Espero que não seja, eu não tenha embolado muitas coisas. O senhor foi perfeito. Beleza. Obrigado. Um abraço. Corta.